turma, a nossa aula agora é de filosofia. Vamos filosofar um pouco, vamos ver aqui, encerrar o nosso conteúdo. É mais um bate-papo mesmo, não tem nada para escrever, tudo bem? Você só precisa prestar atenção um pouquinho aí, porque é pouco conteúdo que ficou. A professora poderia até já ter feito na última aula, mas deixou um pouquinho para esta semana. Hora de filosofar. Passamos toda a unidade aí, todo este capítulo, último capítulo, falando sobre o respeitar de opinião do outro, sobre argumentos, que para você discordar da opinião do outro, você tem que ter bons argumentos, certo? Filosofia. Filosofia é filosofar, é o respeitar, é o imaginar, é o criar. Tudo isso é filosofar. E aí, no seu livro, fala assim: há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Nossa, quantas vezes a gente não vê pessoas ficam até de mal porque não respeita a opinião do outro, porque acha que o outro tem que aceitar o que você pensa. Tá correto isso? Não. Quantas vezes a gente vê as pessoas discutindo sobre times de futebol? E chegam até a brigar, porque um não consegue respeitar a opinião do outro, que o time dele é melhor. Porque ele acha aquilo. E aí eu vou ficar chateado porque ele disse que o meu time é o pior. E isso é muito errado. A gente tem que viver respeitando a opinião do outro. Não é preciso ficar de mal, não é preciso brigar, é preciso respeitar, porque nem sempre o que você acha que é certo é correto para o outro. Quantas vezes dentro da nossa própria casa cada um tem a sua opinião diferente de uma determinada coisa? Quantas vezes a sua mãe pode gostar de preto e o seu pai gostar de branco? São gostos diferentes, mas que deve ser respeitado. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter liberdade de expressar o que pensa. Não está errado você expressar o que você pensa sobre um determinado assunto. Mas o correto é eu te respeitar com a sua opinião. E aí essa pronúncia é do Walter, tá? Aí ao lado tem a imagem, né? A fotografia dele. E tem aí um pensamento dele: liberdade para expressar. Toda vez que eu expresso a minha opinião, é um direito meu. E você? É preciso você concordar comigo? Não, mas é preciso você respeitar. É preciso você me dar esse direito de liberdade. Na próxima página, 100 anos depois, veio a Evelyn. E a Evelyn diz o seguinte: mais de 100 anos depois da morte de Walter, né, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu a biografia desse filósofo, escreveu a biografia do filósofo Walter. E ela falou o que é uma biografia, né? Vocês lembram, né? Escrever um pouco sobre a história da pessoa. E desse filósofo, e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Leia a frase na ilustração ao lado. E aí tem a foto dela com a máquina de digitar há muito tempo atrás. E o pensamento dela foi o qual? Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa,
vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Então ela disse o quê? Mesmo que eu não concorde com o pensamento desta pessoa, eu vou defender até a minha morte o direito dela dizer o que pensa. Que ela precisa dizer o que ela pensa, ela precisa se expressar. Aí tem biografia, livro que descreveu aspecto e vida de uma pessoa. Então a biografia é isso, é quando eu escrevo sobre a vida de uma determinada pessoa, ou eu escrevo sobre a minha própria vida, é a minha biografia, quem sou eu, o que que eu faço, o que que eu fiz, né? Depois tem, converse com seus colegas sobre a frase que vocês acabam de ler, que é a frase onde ela falou, mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o direito dela falar o que pensa. Essa foi a frase dela. Letra B. Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar as opiniões dela? Por quê? Eu, professora Ivonete, defenderia. Jamais eu vou deixar uma pessoa desfazer de outro na minha presença. Um exemplo é a opinião dele. Porque essa pessoa tem o direito de falar o que pensa, de se expressar. E às vezes a gente tá tão cheio da verdade que a gente não respeita a opinião do outro. Aí depois aí tem hora de filosofar. Tem assim, converse com os colegas a respeito das seguintes perguntas. E eu vou fazer as perguntas e você vai ficar aí pensando nessas perguntas. Por que que algumas pessoas têm opiniões semelhantes, outros têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Por que que tanta gente gosta do Corinthians e outras gostam do Palmeiras? Por que tantos gostam de uma religião e tantas de outra? Então, são gostos semelhantes, gostos iguais e também gostos diferentes. Por que que tem tanta gente que gosta de usar, vamos lá, vamos pensar assim, de ouvir música de um determinado cantor e outros não gostam? Porque hoje em dia tanta gente, por que que os adolescentes gostam tanto de ouvir funk e as pessoas idosas não gostam? Então assim, existe pessoas com gostos semelhantes e pessoas com gostos diferentes. O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? Talvez os argumentos que o outro tenha. Às vezes a pessoa tem um argumento tão bom que termina te convencendo que você estava errada de pensar daquele jeito. É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? Eu acho que sim. É possível a gente respeitar, né? Mesmo porque é um direito da pessoa se expressar e um direito meu também de discordar dele, mas respeitar. Escreva suas respostas para as perguntas seguintes e explique por que você pensa assim. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Não, né? Eu posso até respeitar a opinião, mesmo sem eu achar que a pessoa está certa. Por hoje é só a nossa aula de filosofia. Fica aí pensando nessas perguntas, né? Pensando que você tem o direito de se expressar e você também tem o direito e a obrigação de respeitar o seu colega ou qualquer uma outra pessoa que se expresse diferente de você. Beijos para você.